Hoje estamos iniciando mais um encontro semanal, Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E hoje recebendo a profissional psicóloga Miriam Feitosa, responsável técnica pela saúde mental e trabalho no Sereste Estadual, com experiência de 26 anos. Miriam, seja bem-vinda ao Comitê Sindical. Que bom poder estar aqui nesse momento, hoje, falando sobre saúde mental relacionada ao trabalho, justo num momento tão especial, né, onde a gente está aí vivenciando a implementação da NR1 e agora com a grande discussão da escala, né, 6 por 1, como que, de certa forma, isso impacta a saúde do trabalhador. Então, eu só agradeço por estar aqui em nome do Sereste Estadual. Obrigado, quero agradecer a Maria Madalena por ceder a essa profissional tão importante e o Sereste, que é o meu parceiro. Sim. Semana passada nós tivemos um curso sobre agente de saúde, tratando sobre essa pauta muito importante, que é a saúde mental dos trabalhadores, sobre o fim da escala 6 por 1, um curso onde reuniu todos os agentes municipais, maravilhoso. Eu quero agradecer a Maria Madalena pelo convite, de dar essa oportunidade para mim aprender mais. Sim. E por ceder você e agradecer você, Miriam Feitosa, por estar aqui hoje para a gente trocar um bate-papo sobre essa pauta que é a pauta do momento, viu, Miriam? Exatamente. O Congresso Nacional só fala nisso. Os políticos, recentemente, teve a votação na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, foi aprovado e foi enviado agora para o Senado. Agora nós temos um desafio muito importante. Me parece que a bancada de oposição está criando alguns empecilhos, e esses empecilhos podem estragar o projeto inicial do fim da escala 6 por 1. A escala proposta é a escala 5 por 2, onde o trabalhador ele trabalha de segunda a sexta, com a carga horária menor, né? Para que ele possa, final de semana, descansar com seus familiares, repor suas energias, ter acesso à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura. E isso nós vamos conversar com você hoje. Qual é essas consequências quando esse trabalhador não tem essas oportunidades? Qual que as enfermidades que esses trabalhadores obtêm de cargas horárias extrapoladas, o não descanso, o bullying, a cobrança por metas, o mundo do trabalho? Nós percebemos que a produtividade, o capital, desde a Revolução Industrial, o capital exige muito da mão de obra, né? Sim. E nós estamos num momento também de uma revolução industrial, né? Sim. 4.0, onde a tecnologia é presente no dia a dia, mas infelizmente, Miriam, nós temos aqui no Brasil ainda 30% dos trabalhadores que ainda cumprem essa escala de 6 por 1. Esses 70% que não cumpre, de acordo, que é uma coisa muito importante, que eu quero avisar, comunicar a todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, toda a liderança sindical, que é o acordo coletivo de trabalho. Sim. O acordo coletivo de trabalho, a partir de 2017, da reforma trabalhista, ele deu a liberdade da negociação, que o negociado prevalece sobre o legislado. Então, você, dirigente sindical, que está acompanhando o Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, é muito importante você colocar cláusulas que reduza a carga horária semanal e mensal dos trabalhadores e dê vantagem, e faça a cobrança de aplicação de leis públicas para que a empresa exerça a esses trabalhadores, para que eles possam ter um ambiente mais saudável, né? Miriam, hoje vamos falar sobre um tema que ganhou força em todo o Brasil. Sim.
que é o momento É o momento. agora. Nós estamos Sim. discutindo isso. E é dois momentos, na verdade. Você lembrou no início. É. Além do fim da escala, nós estamos trabalhando também sobre a NR1, que uma Exatamente. coisa liga a outra. Uma coisa é reduzir o trabalho Sim. para não ficar doente. Outras coisas é a NR1 fazer um trabalho preventivo para que esses trabalhadores que estão doentes que possam ser tratados. Então é um momento muito importante que o Brasil está vivendo, que vem despertando debates intensos entre os trabalhadores, entre empresas, entre especialistas na sua área da psicologia, entre a sociedade organizada, conselhos federais, OAB, né? Conselho de Psicologia, Conselho da Ciência Social, e os impactos que essa escala causa na saúde emocional, da saúde laboral. Muito além da simples discussão sobre esse tema muito importante, que é a carga horária, esse tema envolve a qualidade de vida. É o que nós vamos conversar agora. Qualidade de vida, adoecimento psicológico. Recentemente, nós tivemos um evento muito importante em Corumbá, o segundo colóquio internacional da saúde mental. Lá eu aprendi várias coisas, viu, Miriam? Aprendi que o psicossocial ele é difícil de ser identificado através do papel. É um desafio. É um desafio. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema muito importante. Vou começar perguntando para vocês até onde o corpo humano aguenta essa pressão. Bom, o que você está dizendo é bem importante. Eu até quero começar trazendo um dado para você, dados da OIT, que de 2015 a 2025, eu tenho anotado aqui, 548.254 trabalhadores se afastaram do trabalho por adoecimento mental. É bem gritante. É bem alto. Bem alto. No Brasil, nós estamos em segundo lugar em síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento mental relacionado ao trabalho, que é uma doença especificamente do trabalho, né? Então, a gente começa com essa reflexão, trazendo esses dados que são bem alarmantes, tem outros dados também. Nós estamos entre os 5 países Latinoamérica com maior índice de depressão e ansiedade, né? Então, assim, o que a gente entende enquanto saúde do trabalhador? O que a política entende? Você fez uma pergunta muito importante. Como que isso afeta o nosso corpo? Não tem como a gente separar nosso corpo físico, nosso corpo mental e nosso corpo espiritual. Eles não se separam, né? E a gente sabe que cada um de nós responde de uma forma a certas situações. E que o nosso corpo, ele tem... toda atividade laboral, ela exige uma carga, né? E há limites de cargas. Tanto que as NR1s, elas determinam de acordo com cada categoria de trabalho, né? Exatamente. E no mental não é diferente. Então, existe uma carga psíquica. Até que ponto a gente aguenta? Nesse momento aqui que a gente está conversando, nós estamos trabalhando com o quê? Nossa carga cognitiva, nossa carga emocional por estar aqui falando em público e tudo mais. E é o que você falou de muito importante. Quando um trabalhador sofre um acidente e ele chega na unidade de saúde, ele chega no pronto atendimento, se identifica rapidamente. Hoje, pela manhã, eu trabalhei com um grupo de trabalhadores de uma empresa, do Serviço Geral, e é muito interessante que eles falaram assim, a gente nunca pensou sobre isso. Então, assim, nós temos um limite. E às vezes, quando esse limite ultrapassa e está relacionado à organização do trabalho, como você falou, haverá redução de carga horária, terão ganhos e terão perdas. A gente sabe disso, né? Então, mas essa redução de carga horária vai exigir uma reorganização do processo de trabalho. Isso que já me preocupa também, né? Então, são vários fatores que podem levar ao adoecimento. Desde a carga horária, que está na organização do trabalho, né? As condições de trabalho, que condições eu tenho para exercer a minha função, desde material, ambiência e tudo mais, né? Desde ergonomia aos tipos de exposição. E aspectos também
de relacionamento no ambiente de trabalho. Seja horizontal, seja com os meus colegas de trabalho, seja com o meu ambiente de trabalho. Então, assim, eu acredito que é um momento muito importante de ganhos, a gente vê como ganhos, um momento onde está se olhando para o trabalhador de uma forma integral. E quando que a gente adoece? Quando essa carga excede, né? Então, excedeu carga horária, não tem tempo para trabalhar, as condições de trabalho são precárias, o ambiente é doente, né? Porque quando o trabalho está adoecido, a gente adoece. Então, desde conflitos que não são resolvidos, até quando, por exemplo, o trabalhador ele não tem o seu papel bem definido. Qual é a minha função? Né? Não tem definido. Ou quando o trabalho tem... A gente fala, a literatura coloca bem claro isso, quando há excesso de trabalho e quando há ausência de significado no trabalho. Então, também a ausência de significado nos adoece, porque a nossa relação no trabalho ela vai muito além da minha entrega, do meu salário no final do mês. Há uma relação entre eu e o meu trabalho. E essa relação que eu falo, esse relacionamento, a gente tem que cuidar sempre. Então, a gente adoece quando há um excesso dessa carga psíquica que o meu organismo consegue dar conta. Consegue. Eu vou te falar uma frase, de tudo que você me falou, tem um ditado. Nós trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Olha, eu acredito que a gente não... Como que é que você falou? A gente trabalha para viver. Trabalhamos para viver, para sobreviver, ou vivemos, né, para trabalhar? Eu acredito que nós não vivemos para trabalhar, que nós trabalhamos para viver, nós trabalhamos para desfrutar, nós trabalhamos para crescer, nós trabalhamos para nos realizar profissionalmente, a gente trabalha para fazer entrega para o outro. Isso é muito importante, né? O que eu estou entregando com o meu trabalho? Então, quando você pensa dessa forma, fala, nossa, a amplitude do trabalho é muito mais, né? E eu acredito que Mas isso, devido a essa responsabilidade, não é onde o esforço excessivo que essa pessoa se entrega para dar a boa qualidade de entrega ao trabalho? O esforço, eu acredito que toda atividade que a gente faz, há uma demanda de força, né? Uma demanda de entrega que a gente precisa entregar. E esse trabalho se torna além quando ele não vai de encontro com as minhas potencialidades, não vai de encontro com a minha capacidade, não vai de encontro com aquilo que foi, por exemplo, há uma diferença muito grande entre o trabalho real e o trabalho prescrito, e isso adoece essa diferença. Então, vou dar um exemplo. Eu fui contratada para ser psicóloga e fazer as funções de psicóloga, mas aí eu faço muitas outras funções, que não são só de psicóloga, que excede a minha capacidade cognitiva, emocional, e vai esgotando a tempo, né? Então, quando há um desajuste no que é nesse trabalho entre o real e o prescrito, a gente vai levando, vai entendendo, até que não dá conta. E eu sempre falo, quando o trabalhador ele chega na unidade de saúde, ou quando ele paralisa, ou quando ele se afasta, ele não adoeceu ali. Foi um processo. Começou lá gradativamente. E nem ele percebeu. Nem ele percebeu. E às vezes a gente vai anestesiando essa dor. Porque o que acontece? Principalmente o homem, né? Eu falo assim, o homem, porque nós mulheres ainda falamos uma com a outra. Nossa, hoje eu não estou bem, estou preocupada e tal. Mas o homem, ele traz consigo de um cultural. O homem é o provedor, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, o homem não pode sentir dor. Se ele for no psiquiatra, isso não é coisa de homem. Ainda existe muito mito em relação ao adoecimento mental, né? É muito mito. Muito mito, muito preconceito. E aí, Miriam, eu quero te fazer uma pergunta. Eu estou com um copo d'água aqui. Tá. E aqui tem uma jarra d'água. Se eu pegar essa jarra d'água e colocar a água aqui, quando ele derrama, é a hora que ele se manifesta mentalmente que ele está doente? Quando transborda. Até quando ele está enchendo aqui, ele está trabalhando normalmente e ele está se aguentando. Às vezes, eu acredito que nós damos sinal. Eu vou falar nós, vou me colocar como trabalhadora. Nós damos sinais.
O trabalhador, ele dá sinal. Hoje, quando eu fui fazer essa fala, fui fazer uma roda de conversa com os trabalhadores, eu disse isso para eles. A gente dá sinal. São vários sinais. E os profissionais de saúde precisam estar atentos. Por isso que na hora de atender um trabalhador, que vai sempre pegar o remédio para dormir, eu vou lá pegar o remédio, não consigo dormir. Ou aquele trabalhador que está faltando no trabalho porque ele está bebendo em excesso. Exatamente. Ele está dando sinais. Ou aquele trabalhador que está presente, o presenteísmo, né? Mas ele já não produz como antes ele produzia. Ele se afasta, ele está diferente, ele desconectou, né? Então, é o que você falou, antes de transbordar, vai dando sinais. É aí que entra a importância do gestor do olhar, aí que entra a importância de ter programas de gerenciamento de risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho, um programa de acolhimento que dê segurança psicológica para que esse trabalhador possa ir falar, possa ir manifestar, né? A gente sabe, recebe casos de trabalhador que quando chega com um atestado no ambiente de trabalho, ele sofre assédio moral. É piadinha, não é? Que acontece isso. Então você falou uma coisa muito importante. Vamos dando sinais. E ninguém percebe. E me chamou a atenção quando você. Por isso que é importante. Olha que eu estou aprendendo um pouquinho lá na Sereste, hein? Nos cursos que eu estou fazendo. As coisas são ótimas. Nossa. Você me chamou a atenção. O trabalhador, dentro desse processo que eu dei o exemplo de encher o copo d'água, a partir do momento que ele vai numa consulta e ele já necessita do remedinho para dormir, algo está acontecendo. Exatamente. Dentro daquele corpo humano. Exatamente. E eu vi e aprendi nesses cursos as redes, como as redes elas trabalham, como que as redes ela tem que atuar, ela tem que fazer a investigação, ela tem que as informações, exatamente, ela alimentando as redes, aonde na ponta ele chegar, ele vai ser identificado, da onde causou, o objeto causador daquela enfermidade que ele se manifestou. Um se manifesta cedo, um se manifesta no meio da idade, o outro no final, quando está aposentando, aonde a água vai derramar. Vai derramar. E aonde o SESMIT, as empresas, as organizações, o governo, eu acho que a partir da NR1, que é excelente a NR1 ser revisada, com certeza, ser um critério a ser utilizado, esse debate do fim da escala, eu acho que isso vai colaborar muito, muito para que nós possamos resolver esse caos. Eu acho que é um caos moderno, do mundo moderno, né? Porque às vezes antigamente tinha, né, Miriam? Tinha, mas não se falava, né? Eu acredito que a pandemia deu visibilidade para algo que já estava acontecendo, né? Então, houve o boom da pandemia, mas não se falava. E você, Walter, está falando de uma coisa muito importante. Com essas mudanças que estão acontecendo agora, em questão do gerenciamento do risco psicossocial, agora, mais do que nunca, a gente precisa da participação do controle social. Mais do que nunca dos sindicatos. Por quê? Para que as empresas entendam que não é eu pagar um profissional que vai lá e vai fazer um programa para mim, e vai colocar para a empresa e vai deixar aquele papel, aquele programa lá, mas o que de fato está acontecendo. Porque como que a gente pode calcular num período de tempo, por exemplo, uma empresa que tem um número elevado de trabalhadores afastados, qual o impacto que depois que esse gerenciamento de risco tiver em prática numa X empresa, que impacto que isso vai trazer? Melhorias, diminuição do número de trabalhadores afastados, diminuição de insatisfação no trabalho. Então, esses resultados vão mostrar a eficácia desses programas que realmente estão acontecendo, né? Então, a participação no controle social é fundamental. O psicossocial, né? Recentemente, nós estávamos debatendo sobre os exames
que são realizados o admissional, Sim, periódico, sim, o demissional, sim. para que o próprio SESMIT, agora eu chamo a responsabilidade do SESMIT, SESMIT, exatamente. que é os profissionais que atua na linha de frente do trabalho, aquele que vê, conversa com o trabalhador, aquele que acompanha a rotina. A partir do momento, Miriam, qual os comportamentos adversos que tem que chamar a atenção desses profissionais? É aquele profissional que fica quieto, é aquele profissional que fica nervoso, é aquele profissional que começa a faltar muito, é aquele profissional de repente do nada ele começa a ser agressivo com a esposa, É é isso uma mesmo. separação. É um profissional que muitas vezes ele tem uma pensão alimentícia, ele não quer saber de pagar, ele acha que é tudo normal. É aquele profissional que muitas vezes o seu ambiente de trabalho, ele é mais feliz dentro do ambiente de trabalho Sim. que no seu próprio lar. E a lei, que, que o fim da escala é para dar tempo, é para reverter Reverter. essa situação. Exatamente. Qual as identificações mais comuns que você percebe desses trabalhadores que começam a já ter essa situação mentalmente, vamos falar assim, de mudança de comportamento? Sim. Algumas você já citou, né? Que é o trabalhador presente, mas só presente. Outras são mudanças, a gente vê mudanças cognitivas, ou seja, ele não consegue mais. Ele cai a produção, né? Então afeta a concentração, a atenção, a memória. A nota 94/19, que é do Ministério da Saúde, que faz definição de quando a gente consegue considerar que o trabalhador pode estar adoecido ao trabalho. E a nota, depois eu vou te passar, ela é bem ampla, então ela abre um leque. Porque anteriormente só se identificava a doença ao trabalho quando aquilo já estava cronificado, ou seja, quando eu já não estou conta, já estou afastado, já levo meu atestado. Hoje não. Então, choro fácil, irritabilidade, nervosismo, falta de atenção e concentração, todas essas reações psicológicas, emocionais e comportamentais podem estar associadas ao trabalho. Por quê? Porque o trabalho, tanto ele pode ser um causador direto do adoecimento, ou seja, o trabalhador, ele não tinha nada até ele entrar naquela empresa. E depois ele passou a desenvolver quadro emocional. Primeira coisa que aparece é uma ansiedade base, né? Ansiedade é a receita do bolo, a receita base, é o que aparece. Então, a primeira coisa é a ansiedade que aparece. Então, são esses comportamentos que qualquer mudança de comportamento, que de certa forma vai afetar o ambiente de trabalho. Eu acho assim que nesse comportamento, eu acho que nesse evento que eu participei em Corumbá, me chamou muita atenção, teve uma participação de um cientista francês. Ah, sim, professor João, né? Fantástico ele, já fiz aula E com ele. você fez aula Eu com ele? participei do primeiro colóquio. É? O primeiro eu fui, nossa, ele é maravilhoso. E eu achei a fala dele muito oportuna, muito Sim, importante. E ele falou o seguinte: alguns exames nós identificamos, mas o psicossocial, muitas sim, vezes, ele não vai ser identificado. Ele vai ser invisível. 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 Porque é uma dor subjetiva, né? E aí entra a importância do gestor, do profissional lá na unidade que vai atender, tentar ter essa visão mais ampla de que o trabalho pode ser um determinante de adoecimento e de saúde também. Porque como a Madalena sempre fala, a gente não está aqui para falar que o trabalho é ruim, mas é uma linha muito tênue, porque há uma relação nisso. Há um psicólogo, um psiquiatra francês, professor Christophe Dejour, ele foi o primeiro a fazer essa correlação entre trabalho e relação doença. Então ele chama sofrimento, ele deu o nome de sofrimento psíquico, né? Então é isso. E aí o profissional de saúde, qualquer pessoa precisa identificar, precisa ter essa visão. Pode ser o trabalho.
Então, quando a gente atende, por exemplo, alguém, a gente sempre pergunta, peraí, o que você faz? Eu até falo que o trabalho é a nossa segunda identidade, não é? A O segunda. Walter, lá do Você sindicato. convive mais. Às vezes A você Miriam do convive mais. Sereste, né? Não é assim? É assim. Então, passa a ser nossa segunda identidade. Então, e aí é interessante, porque quando eu trabalhava na ponta, em Corumbá, eu fazia muito isso. Eu olhava para os olhos do trabalhador e falava assim, fala para mim um pouco do seu trabalho. E aí, olha, se tinha uma correlação, se tinha uma dor ali, era identificado imediatamente. Eu gosto do meu trabalho, eu não gosto, a pessoa começava a chorar. Então, isso exige da gente um olhar instrumentalizado, um olhar de empatia também, que a gente fala que a primeira coisa, que às vezes a gente tem medo, fala, mas eu não sou psicóloga, não precisa ser psicólogo. Basta ter empatia para você acolher esse trabalhador, para você ouvi-lo. Então, é como o professor João fala, então a gente tem muitas ferramentas para utilizar. Uma boa anamnese sendo feita, uma boa entrevista, ouvir outros trabalhadores desse setor, porque a gente fala onde tem um, pode ter outros. A falta de uma educação alimentar, a falta de uma educação física, ela colabora para uma doença? Sim, sim, porque a alimentação é o nosso combustível, né? Não é? É o nosso É o combustível. nosso O carrão. corpo precisa. A gente é um carrão, né? Assim que fala. A gente é um carro top, aí vai lá e põe um combustível de baixa, um quê? Fala assim, um combustível ruim. Ruim, de Esse baixa carro de qualidade. baixa qualidade, esse carro vai pifar. Então, a Ele vai alimentação, engasgar. ele vai, né? Então, a alimentação é o nosso combustível. A atividade física é outra parte, é terapêutico. Então, eu até falo para meus pacientes, eu tenho consultório, meus pacientes que têm depressão, ansiedade, eu coloco, olha, é terapêutico, é receita, é vida. Atividade física é vida, é vida. Então, nossos hormônios, Precisa. nossos hormônios, se atualizam, né? Vamos dizer assim, né? Aí, gurizada, vocês estão vendo, né? Ó, É fazer exercício fazer físico exercício é físico. importante para a É mente. fundamental. Ah, eu não tenho tempo, Miriam. Tem. Vai dar uma caminhada no horário, faz alguma coisa que te dê prazer, que não seja peso. Então, eu não vou falar aqui, mas a neurociência explica o quanto que o nosso cérebro ele precisa desse descanso. E outra coisa que você falou, alimentação, que mais? Atividade física, exercício físico e relacionamentos Relacionamento positivos. A gente positivo. precisa ter relacionamento positivo no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, com a nossa família. Hoje eu É um falei, social, né, Miriam? isso é Porque você vai no importante. cinema, você vai no teatro, você tem amigo, você visita as pessoas, Eu não né? tenho dinheiro para fazer isso. Às vezes não precisa de dinheiro. É de, sabe, viver com a sua realidade. Porque a gente vive também numa sociedade um apelo capitalista muito grande, né? E a gente sabe que a questão financeira também é uma das outras causas, né? É a Do principal. adoecimento mental, não é? É. Então, o que eu quero dizer aqui são vários fatores. Então, o profissional, o gestor, ele precisa estar atento. É importante fazer a notificação, algo que você citou no início, porque a gente trabalha com saúde, então o Sereste, ele é um órgão de vigilância em saúde, que está dentro da vigilância em saúde. Então, como é que nós vamos ter dados de adoecimento mental relacionado ao trabalho se a gente não tem esses dados reais? A gente não tem a notificação. Então, ainda há um preconceito, muitos trabalhadores, muitos profissionais que atendem têm dúvida. Preencher a ficha de notificação no banco do Sinam, né? No Sinam. Porque ali a gente tem dados reais para poder fazer esse levantamento, essa análise, quem são esses trabalhadores, aonde que eles estão, o que que eles fazem, qual que é a faixa etária. Então, isso é muito importante. E aí a gente fala assim, que dados do INSS, ainda a gente tem dos trabalhadores que são seletistas. E os outros trabalhadores? Informalidades. Que trabalham nas informalidades. Agora a gente Miriam, tem novos modelos de trabalho. de né? trabalho, Onde que que eu ia eles te estão? falar, Quem as cuida deles? plataformas. As plataformas. Esses meninos que trabalham, eu falo menino porque a maioria é jovem. É jovem, Que verdade. trabalha como motoentregadores, que trabalha como Uber. Na maioria das vezes, eles estão na informalidade. E eles têm uma palavra, eles têm uma meta. Produtividade. Será que essa produtividade vai te dar para o seu sustento financeiro
Você não pode. Esse dinheiro que você vai ganhar, você pode muitas vezes reverter em remédio. Porque você pode. Ó, eu vi uma pesquisa essa semana na questão de acidente. Inclusive aqui em Campo Grande, o Sereste, lá no CREA, houve sobre saúde e segurança no trânsito. Não sei se você participou. Sim. Onde os números são muito São elevados. altíssimos. E os números, como sempre, que está lá em cima, é justamente os acidentes Sim. motoqueiro. Sim. Que é onde a gente volta à questão do aplicativo, porque é onde tem aqueles motos entregadores. E nós precisamos ter cuidado também no trajeto. É muito importante isso. Sim. Você que é motoqueiro, você que é motoqueira, muitas vezes você sai atrasado. A organização da pessoa é muito importante. Não adianta você sair atrasado e achar que você tem que passar por cima de todo mundo para chegar no horário. Sim. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção sua, Sim. que nessa semana do curso, nós fizemos 4 fiscalizações. Sim, a em parte prática é empresa, interessante, a né? parte prática muito interessante. Fizemos no setor metalúrgico, fizemos no setor da construção, fizemos no setor têxtil e fizemos nos postos de gasolina. Uma fiscalização educativa. Sim. Na verdade, na palavra não é nem É uma fiscalização, ação de inspeção. inspeção. Isso. É uma inspeção. E me chamou a atenção, não vou falar atividade, Sim. mas me chama a atenção que me fez debater e fazer um raciocínio, uma reflexão, vamos falar assim. Sim. Me fez fazer uma reflexão. Eu represento uma entidade sindical do setor da construção. Lá nós temos horas extras, lá nós temos a PLR. Até quando essa horas extras, essa PLR, ela vai ser bom para o trabalhador? Será que eu não estou reduzindo o horário e estou dando um mecanismo para ele trabalhar mais para receber hora e para ele trabalhar mais para receber a PLR? Eu fiz essa reflexão, porque eu poderia muito bem ele trabalhar em cima do salário e ele não depender Sim. daqueles benefícios, Uhum. porque aqueles benefícios vai fazer ele trabalhar mais. Sim. Mas isso é uma reflexão que eu deixo para todos os trabalhadores, todos os dirigentes sindicais. Eu acho que tem que ter a PLR, tem que ter hora extra, mas tudo com limite. Respeitar o nosso limite. O limite do corpo. Eu trouxe aqui para você ela é uma ferramenta, até uma ferramenta de coaching que eu gosto de refletir sobre ela. Eu trabalhei hoje no grupo isso. Tá vendo essa roda? Tô. A roda da vida? A roda da vida. Você já teve acesso a essa escala? A escala não, essa ferramenta, ela mostra é um formato pizza, todas as áreas da nossa vida que precisam que são importantes ser alimentadas e cuidadas. Porque senão a roda não gira, né? Então aí tem a qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, profissional, relacionamento, que envolve vários segmentos, né? E aqui me chama a atenção Olha bastante. que interessante. Me chama a atenção bastante essa roda de vida, ela caracteriza mesmo o dia a dia. Nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Eu tô olhando aqui, ó. Nós temos que tirar um tempinho para tudo, tá? Para tudo. Nós Tem que temos ter que tirar esse tempinho. um tempinho espiritual. Você pode escolher a religião que você Exatamente. achar. É importante se acreditar no Deus maior. Você tem que ter a saúde, né? E a sua disposição. Você com saúde, você vai estar à disposição. Com certeza. Vou fazer um exercício físico, eu vou ajudar a mulher, vou pintar um negócio, à sua disposição no geral. Desenvolvimento intelectual. Olha a grande importância de você ler um livro, ler uma poesia, de você assistir um filme, Sim. de você fazer... olha, eu estou com 40, 50 anos. Um exemplo é eu, Miriam. Eu estou com 57 anos, finalizei o direito agora. Nossa, parabéns, Na que graduação. coisa linda, olha aí. Formei meus filhos. Olha aí, tá vendo? Não tem limites. E Não há aproveitei limite. essa oportunidade que está aqui, desenvolvimento intelectual.
aonde você desenvolve e isso faz bem para a mente. Estou Sim, olhando aqui o equilíbrio emocional, a relação, uma relação conjugal, uma relação com o amigo, uma relação com os parentes, com amigo de trabalho, aonde exatamente. nós ficamos a maior parte do Sim, tempo que é justamente enquadra esse equilíbrio emocional. A realização de propósito. Nós temos que sonhar. tem. Ah, eu Sim. quero ter minha casinha. Aham. Quero comprar meu carrinho. Sim. Eu quero viajar para a Europa. Eu quero ir lá para Camisão. Eu quero pescar. Exato. Então você coloca um pouquinho naquele seu pensamento que você vai conseguir isso. Recurso financeiro, que é algo que todo mundo almeja, o mundo do trabalho, Sim. além de seu autossustentar, você também faz É. projeto de conseguir algo material, um Sim. patrimônio para você, né? Até porque o recurso é energia, né? O dinheiro é energia. A gente pensar quanto de energia que eu gasto no mês para receber o meu salário. É energia, né? Ele- E eu é, tô no controle disso. Porque a gente vive no apelo capitalista. não, Você pega o celular ali, infelizmente. você entra num aplicativo que tem plataforma de vendas, fala, "Nossa, não é isso. A Você gente fica olha, 24 horas sim, sendo atentado para é, você fazer uma compra, para você fazer sim, algo que você é, o financeiro, a roda exatamente. gira Exato, financeiramente, porque a né? gente vive numa sociedade que a gente toma muito cuidado, que o ter sobrepõe o ser, né? Então, e isso leva o trabalhador a trabalhar mais. A gente vê isso na educação, na saúde. Profissionais de saúde, quando eu trabalhei no hospital, eu trabalhava muito isso com os profissionais. Eu via colegas de trabalho que chegava de malinha e falava assim, eu só vou embora daqui 3 dias. Aí eu preciso. E aí, o que você falou, é uma a mais que não é meu fixo. Aí eu começo a fazer compromissos contando com esse a mais. Aí você não sai mais desse a mais. Até um tempo vai tudo bem, mas depois, né? Às vezes ele não A vê conta mais, vem, né? né? A conta A conta vem. vem Eu depois. sempre falo para as pessoas, olha, seu salário é 1.000 e você faz hora extra de mais 1.000, aí você faz conta de 2. Mas chega uma hora que você não vai É, conseguir fazer hora é, extra com 1.000 e o seu valor vai voltar para 1.000. Aí sim, você vai ter dificuldade sim, financeira. Então, eu acho que isso sim. A é gente educação tem a financeira. questão, eu estava vendo uma matéria esses dias sobre os consignados, né? A gente fala assim do trabalhador, mas a gente coloca também o trabalhador aposentado, que está aposentado é trabalhador, volta ao mercado de trabalho. A gente fala do adoecimento do trabalhador desempregado, que também sofre, porque o Sofre. trabalho tem sentido. Cadê? Como que é isso que eu não consigo estar ativo no mercado de trabalho? Além de não ter o dinheiro, tem uma representação social, que a gente sabe tudo isso. Então, são várias coisas que a gente ficaria aqui hoje conversando muito, né? Você falou, eu lembrei de uma matéria dentro do direito dos consumidores dos empréstimos consignados. Eu fiz um trabalho e dentro desse trabalho você teria que fazer uma pesquisa em loco. Além da teoria, na prática, você teria que visitar um bairro ou um asilo. Eu foquei mais nos empréstimos consignados. E quando nas entrevistas com várias aposentados, me chamou a atenção justamente como que as pessoas conseguem chegar neles de uma forma que eles conseguem fazer aquele empréstimo sem perceber aquelas taxas de juros sobre juros que no final desconta no Sim, seu holerite. E é um mal do é século o esse mau século. também. E Exato. eu percebi que a educação financeira ela tem que ser para novos idosos, né? Nós não podemos deixar que isso Sim. nos abale. Eu tô olhando aqui sua roda, tô achando Ah, você legal. achou Tô acompanhando interessante? aqui, ó. Ó, essa roda é Olha bem essa bacana. roda Sabe o aqui. que fica legal de fazer? Você pega um lápis de cor, depois você imprime para os meninos. Você pega um lápis de cor, coloca uma cor em cada. E você vai dando. Você vai se dando nota. Aonde você vai se dando nota. Que nota que você dá para cada segmento. Por exemplo, realização e propósito. Você vai dando nota. E aí, depois você vai ver, você fecha ela, e você vai ver se essa roda está harmoniosa ou não. E você vai ter, na verdade, ele é um rastreio para ver qual é a área da sua vida que você precisa
investir mais. Até analisar, peraí, por que essa nota? Por que eu me dei 2, Você 3? vai conseguir medir Medir. É um rastreio um de vida. rastreio, É bem interessante. Faz a gente pensar. Na verdade, o objetivo dela é fazer a gente a pensar. reflexão, É né? a reflexão. E os assuntos aqui são muito legais, por isso que eu estou É, lendo aqui em cada um. é, Aqui eu estou lendo aqui agora a contribuição social. Como que é importante você se doar ao seu sim, próximo? sim. Recentemente, nós estamos um projeto, virou lei, Banho Solidário. É feito lá na região da Iaiá do Marco Roberto, na Que Igreja projeto. Católica. Pega aqueles vulneráveis hipossuficientes de ruas e lá eles tomam um banho, corta cabelo, barba, ganha roupa, sai de lá alimentado e aqueles que é de outros municípios ele é direcionado. Lá faz parte a Defensoria Pública, a OAB, a, a Igreja Católica e voluntários. Você vê como que é É importante. fundamental, é Aí eu olhei importante. aqui, contribuição social. Você se doar ao seu próximo faz bem para a mente. Sim, é preventivo para a saúde mental. E a família é o nosso alicerce, né? Família é Eu nosso acho porto seguro, que né? nosso porto seguro tem que estar sempre com a família. É uma pessoa que tem uma rede de apoio, que é família, amigos, ela tem muito mais resiliência para lidar com as dores do dia a dia. Eu até falo isso porque no dia a dia todo mundo tem problema. Você Todo tem, eu mundo. tenho, todo mundo tem coisas. Nem sempre nosso dia a dia, nosso mundo não é o mundo da Alice, não é? Não é o mundo da Não, mundo da Alice. Alice. É o Mas e mundo de aí, quadrinho. como é que eu lido com isso? Então, aí, quando a gente tem uma rede de apoio, eu falo assim, o trabalhador que tem uma rede de apoio, quando ele está adoecido, ele reage muito melhor com aquele que não tem uma rede de apoio. Apoio, apoio mesmo. Porque às vezes ele tem a família, mas não tem apoio, né? Verdade. Então, E e essa rede de apoio, e o trabalho também é uma rede de apoio. E eu até falo tipo, isso. é uma convivência social que você tem. A NR1, a implementação dela, eu creio que está fazendo um chamamento para os gestores para terem esse olhar para o trabalhador, sabe? Para criar situações ali dentro do ambiente de trabalho, para avaliar desde o processo de trabalho, o que no ambiente de trabalho, o que no processo de trabalho está adoecendo que precisa ser revisto, e de forma que os meus trabalhadores tenham qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Uma coisa importante também aqui, eu adorei tanto a rodinha aqui que eu já estou indo só nela aqui. Sim. É, aqui eu estou lendo aqui, além da família, o desenvolvimento amoroso. Tá vendo, né, gurizada? Desenvolvimento amoroso. Tem que amar, tem que ser apaixonado pela Tem, esposa, a verdade. namorada. Você tem. E o amor faz bem, né? Sim, amor faz bem. Ninguém resiste ao amor, não é? Amor faz Ninguém. bem, sim. E a sua mente vai estar sempre voltada àquela paixão, aquele amor, e aquilo lá vai te fazer muito bem, né? Exatamente. O amor eros, né? Eu falo que é o amor eros, homem e mulher, mas o amor também, o amor pai-filho, o amor amigos, o amor, né? Eu creio que é o remédio mais eficaz para tudo, né? E aqui eu finalizo aqui na felicidade. Eu acho que a pessoa ela tem que procurar a felicidade nas pequenas Nas coisas pequenas da vida, coisas, né? nas pequenas. É uma criação do animal, é um neto, é um filho, é você ser uma pessoa amorosa, você ouvir as pessoas, você Sim. comentar, você fazer piada, você brincar, você. Acho que a felicidade, eu acho que é um segredo da mente, A né? felicidade tem estudos já que a felicidade tem uma ciência que comprova que a felicidade ela é um antídoto para a saúde mental, né? Eu sempre falo em saúde trabalhadora, em tudo que nosso cérebro, porque a gente é como, eu uso essa expressão, somos como um velcro, nosso cérebro é como um velcro para as coisas ruins. Aquilo que é ruim. A colega falou tal coisa para mim no ambiente de trabalho, aquilo cola no meu peito, na minha mente, fico mal e aquilo, vou ruminando aquilo, ruminando. Mas a gente tem um teflon no nosso coração para as coisas boas. O que é teflon? Sabe aquelas? Não sei se você cozinha.
aquelas panelas de teflon que nada cola, nada prega, assim. Ah, tá. As coisas boas não colam. E a ciência da felicidade, ela diz assim, que a gente pode criar uma rota diferente para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele tem uma certa plasticidade. E para a gente se olhar, se observar, como que a gente normalmente, no nosso dia a dia, a gente mais reclama ou a gente mais agradece? E aí, a importância da celebração das micro-vitórias, das micro-conquistas. São micros, pequenininhas, que vão te levar à grande. Então, às vezes a gente foca assim, nossa, quando eu consegui aquele cargo, quando eu consegui aquele trabalho, mas eu não estou vendo as pequenas coisas que eu estou acompanhando. Então, no ambiente de trabalho, isso também acontece muito. Ah, porque meu chefe não é isso, porque minha cadeira é ruim, porque meu trabalho é tal, mas o que está bom no meu trabalho? O que é bom? O que eu consigo? A gente precisa. Isso não é. Eu até quero chamar bem a atenção que eu não estou aqui responsabilizando o trabalhador pelo adoecer. Muito pelo contrário, eu sou trabalhadora também. O gestor tem a sua fatia de responsabilidade, né? O gestor, o chefe. A equipe tem sua fatia também. E eu também, como trabalhadora, tenho a minha fatia de responsabilidade. É que, na verdade, o trabalhador ele fica vítima de um processo do capital de produtividade aonde ele se envolve naquele processo e, ao longo do tempo, quem paga a conta é ele, né? Por isso que é importante, muitas vezes, esse fim da escala 6x1, a redução de jornada sem redução de salário, vai ser muito importante para que nós possamos repensar a roda. Como que a relação de trabalho está. Nós estamos voltados ainda lá na Revolução Industrial, onde o profissional, o salesman, ele teria que existir. E não era que ele tinha que existir, ele teria, era necessidade para ter aquela figura. Mas ele não teve aquela responsabilidade de cuidar da saúde e segurança do trabalhador. E ao longo dos anos, isso foi se evoluindo. Foi se evoluindo que a sociedade começou a se movimentar. As convenções internacionais, os índices de acidente, tudo começou a se evoluir. Mas agora... Você está chegando no fim, você vê como o papo tá bom? Tá gostoso, tá pessoal muito fala, bom. Se deixar, você fala o vai dia embora, todo. É verdade, você muito vê? bom. E eu queria, assim, passar para você qual que é os sinais de uma pessoa que precisa fazer aquele tratamento, comportamento. Eu falo em assédio moral, eu falo em assédio sexual, eu falo da produtividade, que se ele não produzir, ele não vai ganhar mais. Eu fui numa fábrica aí que a pessoa, no quadro lá, tava lá. Quem produziu esse mês foi fulano, fulano. Nossa. E os outros não estavam lá. Sim. E a questão de PLR, no modo geral, para a gente finalizar, como que você vê a identificação e as causas do adoecimento mental? Tá. Então, a gente já conversou bastante sobre isso aqui hoje, né? Então, a identificação são várias questões que a gente poderia estar colocando aqui. Então, a gente sabe que é uma das primeiras coisas que aparece é o afastamento do trabalhador, né? Então, ele não está afastado totalmente, mas ele começa a chegar atrasado, ele começa a atrasar, ele começa a faltar, cai a produção dele, ele passa a ter dificuldades nos relacionamentos sociais dentro do ambiente de trabalho. Por que acontece? Ele se desconecta, né? O que é a síndrome de burnout? Aquele trabalho que tinha muito sentido e significado para ele perde o sentido. Porque burnout significa a chama que queimou, né? Então, uma das primeiras coisas que acontece, e o processo é gradativo. Então, ele vai se afastando daquele processo gradativamente. Então, aquele trabalho ele já não tem mais aquela intensidade, a gente fala assim muito que o processo criativo do trabalhador é muito afetado, né? E aí depois ele vai já manifestando comportamentos, tem o cognitivo, que é a primeira coisa que abala o nosso cognitivo, a nossa capacidade de memória, de concentração, de atenção. Depois vem os aspectos comportamentais mesmo, que você falou. Mais agressividade, mais irritabilidade, mais impulsividade, às vezes no ambiente de trabalho.
mais sensibilidade, tipo, qualquer coisa que o chefe falou para mim, que tal, já fico mal, então já está dando sinalização, né? E os aspectos já psíquicos, quando o trabalhador ele já precisa se afastar para ser medicado, para passar por um processo terapêutico, né? Então, é um montante de sinais. Esses são os sinais. Esses são os sinais, assim, os básicos, né, que eu diria. Os básicos. Mas é como eu disse para você, a nota informativa 49/19, que eu vou te mandar, ela expande bem. Então, assim, todo sinal de desajuste emocional, comportamental e cognitivo do trabalhador que vai afetar o seu trabalho, a sua produção, a sua relação social no ambiente de trabalho, a gente tem que dar uma olhada. A gente precisa olhar por quê. Tanto pode ser uma situação lá de fora que eu trouxe, porque alguém falou que não tem como a gente separar. Eu trago e isso está me afetando. Então, se lá na minha empresa tem um setor de RH que não apenas vai receber o meu atestado e mas um RH tem alguém, uma equipe, um núcleo que vai ter alguém que vai me chamar e vai falar: Miriam, puxa, você é uma excelente profissional. O que está acontecendo com você? Vamos fazer uma escuta com você e não punir esse trabalhador, né? Verdade. E não puni-lo já. Não puni-lo, e não puni-lo. É ouvi-lo. Ouvi-lo. Por que acontece? Eu falo que até o modelo operativo italiano coloca bem claro isso. E que seja claro agora com a implementação da NR1, de que o programa de gerenciamento de risco, ele precisa ser criado com participação do trabalhador. Porque é o trabalhador que vai dizer, ninguém sabe mais do que o trabalhador. É que o ele cientista francês falou. É ele que vai dizer onde estão as fragilidades do trabalho. E às vezes aquele trabalhador está vendo aquela fragilidade, está vivendo com aquilo, ele não fala, ele não tem espaço de fala. Sabe? Então, é isso. A oportunidade. A oportunidade. Então, é muito amplo, né? É muito amplo. O assunto é muito bom. E a gente sabe que quantas pessoas se suicidam no ambiente de trabalho. Né? Quantos suicídios não acontecem no ambiente, mas está relacionado ao trabalho também. E você vê que nós estamos falando do fim da escala, nós estamos falando da NR1 e nós não falamos ainda do suicídio. Exato. Nós vamos voltar aqui. Nós vamos voltar Se você gostar dessa conversa, a gente volta. E aqui eu quero agradecer você pela sua presença, de nos doar esse conhecimento que você tem. E eu fiquei sabendo que nós temos aqui na sala conterrâneo lá de Corumbá. Tem! Que coisa boa! Nas suas considerações finais, só não pode no boa tarde, que já vira música, né? Não pode. Já vira aí, né? Só as considerações finais. Eu quero dizer a todos que estão ouvindo aqui que eu estou muito contente por poder estar falando de algo tão importante que é vida, né? Qualidade de vida no ambiente de trabalho. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Bem-estar no ambiente de trabalho. E eu quero dizer que hoje eu tive uma fala com os trabalhadores e alguns já disseram: nós vamos ter tempo para poder fazer outras coisas. Não. A reformulação da escala é para que você tenha, para que você olhe para você, para que você cuide dessa roda da sua vida. Né? A única pessoa que pode cuidar, que vai nos carregar até o final da vida, quem é? Somos nós, né? Somos nós. Então, é isso que eu quero deixar. Essa mensagem de cada um de nós tem que cuidar da nossa vida, olhar para ela com muito carinho, né? Com responsabilidade também. Com responsabilidade. Com responsabilidade. É muito importante. Né? Eu queria encerrar com uma frase, mas antes dessa frase, eu quero mostrar aqui o símbolo do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Ele tem Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. E o que essas mães representam é o negro, é o índio, é o amarelo, é o europeu. Esses povos nós representamos nos impactos sociais e negativos. E hoje nós estamos falando deles. Sim. Então, a mensagem final que o trabalhador ele tem que trabalhar para viver. Exatamente. Não trabalhar para sobreviver. Exatamente. Abraços para todos.